Bem-vindos ao canal Amazon Futuro AC. O meu nome é Marcelo e hoje, pessoal, eu vou comentar sobre a eliminação da equipe do Botafogo na fase de pré-Libertadores. Foi derrotado ontem para a equipe do Barcelona de Guayaquil e acabou sendo eliminado antes da competição iniciar. Então, antes da gente comentar aqui sobre o assunto, deixa eu pedir aqui o like de vocês para poder dar uma força aqui pro canal. E caso você não seja inscrito, já se inscrevam aqui no nosso canal, pessoal. E também não se esqueçam de acionar o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo daqui do canal. Beleza, pessoal? Então, vamos lá, vamos começar aqui, que é o seguinte. Ontem, o Botafogo precisava somente vencer o jogo. 1 a 0, 2 a 0, meio a 0, pronto, já estava classificado para a fase de grupos. Mas a equipe acabou perdendo aí para a equipe do Barcelona de Guayaquil, que é um carrasco, né, aí das equipes brasileiras aí na fase de pré-Libertadores, né? Uma equipe que já eliminou o Corinthians e agora eliminou a equipe do Botafogo. E isso me chama muita atenção, né? Até porque na fase anterior a essa terceira fase aí de pré-Libertadores, o Bahia já tinha sido eliminado aí pelo Olyngues, né? O time lá do Chile, né? Então, assim, são dois brasileiros que caíram na fase de pré-Libertadores. Isso daí chama muita atenção, né? Porque, assim, os times brasileiros estão dominando aí a competição. Pode ver que nas últimas, 6 finais, aí somente naquela final, né, em que o Fluminense enfrentou a equipe do Boca Juniors, que não tivemos aí um time, uma final, né, brasileira, entre times brasileiros. Então, para ver como é que tá a situação, né? Tanto é que ano passado, né, a final foi entre Flamengo versus Palmeiras, reeditando a final lá de 2001. Então, assim, isso daí realmente chama muita atenção por conta justamente desse fato, né? Então, quando a gente vê dois times aí caindo na pré-Libertadores, então, sabe, a gente começa a ligar o sinal de alerta, né? De, opa, então quer dizer que as coisas não vão ser tão fáceis assim como tem acontecido nesses últimos anos. Porque assim, e até também também de sinal de alerta para os times também daqui do Brasil. Porque muita gente pensa, porque o Brasil está dominando, quer dizer que as outras equipes são muito fracas. Então a gente vai entrar aqui em campo com um saltinho alto, que a gente vai vencer a hora que a gente bem entender, né? Porque a gente tem mais investimento, a gente tem mais orçamento, nossos times são melhores, entendeu? Então entram com um salto alto aí na competição. Essa é a verdade. Então, assim, esses times aí que estão disputando a pré-Libertadores sabem aí também do potencial das equipes brasileiras, entendeu? Então vão dar a vida para poder passar. E assim, o Barcelona é uma equipe que, tecnicamente falando, é fraca, mas tem um histórico aí de, sabe, complicar pro lado dos brasileiros. Então, porque assim, historicamente, times equatorianos são bem chatos, né? Historicamente, mesmo falando, são equipes aí que sempre complicam aí pro lado dos times brasileiros. Então, assim, esse time do Barcelona de Guayaquil não é essa moleza toda que muita gente achava que era. Tanto é que mostrou raça, vontade e conseguiu passar, né? E assim, o jogo em si, o Botafogo tentou, né? Sabe, tentou, criou, teve chances. O goleiro da equipe do Barcelona de Guayaquil fez grandes defesas, salvou a equipe em várias ocasiões, mas a equipe não conseguiu aí furar, né? Essa defesa aí do time equatoriano. E assim, o gol do Barcelona de Guayaquil também demonstra um outro lado que a torcida do Botafogo já estava reclamando demais, que é justamente ali no gol. Porque tinha um Neto, mas o Neto também estava falhando demais. Aí entrou o Léo Link. Só que o Léo Link já estava ali demonstrando ali indícios que não estava bem na partida, né? E foi lá e pegou um gol que, para mim, também era defensável, porque ele conseguiu chegar na bola. Ele chegou ali inteiro na bola para poder fazer a defesa. Só que ele espalmou. Só que não sei se ele foi com a mão de alface, né? Como o pessoal fala. E acabou batendo na mão dele e indo pro gol. Bateu, subiu e foi pro gol. Então eu acho assim que foi um lance que poderia ter sido defendido aí pelo goleiro da equipe do Botafogo. Mas ele entrou ali com
a mão muito mole e acabou pegando o gol, né? Então, essa questão do gol, a torcida já estava reclamando. Porque desde que saiu ali o John, né? O John, depois teve um outro, foi o Volpe, né? Volpe? Esqueci o nome do goleiro que era anterior ao John. Também que agarrava demais, né? Então, desde esses dois goleiros aí, o Botafogo não teve nem mais nenhum goleiro aí que pudesse dar aí segurança aí ao gol da equipe do Botafogo. Então, a torcida já estava reclamando demais quanto a isso. Outra coisa, o ataque do Botafogo também muito ineficiente, né? Cria, mas não consegue aí fazer o gol. O que realmente é bizarro, né? Porque o time do Botafogo lá em 2024 era uma máquina, né? E 2025 foi uma negação e 2026 tá sendo outra negação, sabe? Então, assim, muita gente do Botafogo não tá jogando nada, né? E, assim, isso também é culpa, obviamente que a gente tem que entrar nesse assunto, né? Da direção do John Texel, porque de 2025 pra cá, né? Nesses últimos, posso dizer 2 anos, né? Praticamente teve o desmanche do Botafogo. E muita coisa acontecendo por trás, né? Nos bastidores. E assim, a equipe não conseguiu aí, no caso, a direção não conseguiu aí montar novamente um time competitivo. Contratou, mas não foi aquelas peças aí que pudesse aí suprir as ausências, né? Que a equipe perdeu, né? De jogadores aí que eram muito importantes para a equipe lá em 2024, 2023, entendeu? Então, trouxeram jogadores aí que não deu liga, né? Não conseguiram aí substituir aqueles jogadores que saíram, né? Então, isso acabou realmente pesando demais, né? E o Botafogo aí, como foi, tá derrapando, né? Conseguiu a vaga aí para essa Libertadores, no caso, para essa pré-Libertadores, e acabou sucumbindo, né? Ia ser muito ruim, realmente, o Botafogo, né? Porque, poxa, como é que fica um ano? Por mais que... Sul-Americana, beleza, é uma competição internacional, mas, poxa, a torcida já viu a equipe ser eliminada aí no Campeonato Carioca. Ganhou a Taça Rio, mas a Taça Rio pro Botafogo é mesmo que nada. Porque é só você ver aí os vídeos aí da comemoração dos jogadores, que você vê que os jogadores, sabe, não queriam estar ali, sabe? Queriam disputar o título principal, que é justamente do estadual. E não disputar um título de consolação, que é um título voltado aí para as equipes menores, com todo respeito às equipes do Rio, lá do interior do Rio de Janeiro, que esse torneio foi feito para isso, né? Para poder os times menores aí disputar um título e deixar o título grande os grandes times, né? Então, foi para isso que foi criada a Taça Rio, né? Para isso. Então, o Botafogo isso aí não vale nada, né? Então, assim, é um começo de ano que tá igual o do ano passado. E a torcida se preocupa muito porque, poxa, tem Copa do Brasil, tem aí o Campeonato Brasileiro, que a equipe também tá ali meio que derrapando também. Então, é de se preocupar, porque a torcida quer que a equipe seja uma equipe competitiva, porque sentiu esse gosto aí lá em 2024. E tipo assim, do nada, tudo foi perdido. Então assim, parece que não restou mais nenhum tipo de herança de 2024. Parece que tudo foi perdido. Então, o torcedor fica pensando, poxa, o que aconteceu, né? Mas isso, como eu falei, tem muita coisa nos bastidores que explica muito isso. É só você pegar os noticiários que você vai ver que, por exemplo, o John Textor tá metido aí em um monte de polêmica, né? Teve a questão lá do Lyon, que quase que foi rebaixado por conta de dívidas. Aí, depois disso, teve realmente essa questão aí que encontraram aí um monte de dívidas aí pro Botafogo pagar. Então, assim, o Botafogo não tinha mais aquele dinheiro que aparentava ter, né? Todo mundo pensava que o Botafogo seria um novo rico aí do futebol brasileiro, mas só foi lá em 2024. Depois disso, parece que sumiu, né? Não se sabe o que aconteceu com o dinheiro do Botafogo. Maus investimentos, contratações erradas, sabe? Então, é uma série aí de erros de planejamento. Por exemplo, ano passado, eu fico muito com aquela frase, né? Que ele falou, o John Textor. O nosso ano, né? Nossa temporada só começa em abril. Sendo que já tinha começado um monte de competição importante, né? E a equipe perdendo, né? Perdendo tudo. E passou aí abril, maio, junho, julho. E a equipe perdeu praticamente tudo, né? Conseguiu se classificar aos troncos e barrancos, né? Para pré-Libertadores.
E tá aí, né, o resultado, né? A equipe acabou sendo eliminada, porque não construiu uma equipe competitiva para poder disputar essa competição. Então, assim, por mais que as equipes brasileiras estejam dominando aí a competição, mas mesmo assim, cara, se você não tiver um time competitivo para poder disputar a Libertadores, você acaba aí, sabe, não tendo um bom sucesso, né? Aí na competição, porque é preciso ter um bom elenco, até porque a temporada em si é muito, sabe, desgastante. Então nem sempre você vai ter os seus atletas principais ali à sua disposição. Então por isso que é importante ter aí um bom elenco, coisa que o Botafogo não montou, né? Montou aí um time mais ou menos, com jogadores que também não renderam nada, e o resultado é esse, né? É uma eliminação precoce da Libertadores. E como falei, né? Serve de alerta, né? Para os times brasileiros que vão disputar a fase de grupos. Porque Flamengo e Palmeiras, obviamente, são os favoritos. Mas também, se não abrirem os olhos, vão ser eliminados. Porque não pode entrar de salto alto. Então, assim, os times aí de fora, eles sabem muito bem da qualidade aí do futebol brasileiro. Então, eles estão doidos aí para poder aprontar, para poder tirar a hegemonia do futebol brasileiro na competição. Então, por isso que tem que ter cuidado, porque eles vêm com raça, com vontade, porque eles sabem que se na técnica não vai, então tem que demonstrar o dobro de raça, dedicação, de vontade para poder superar a técnica, a qualidade aí dos elencos dos times brasileiros. Então, eles vão vir com tudo, né? Então, os times têm que se cuidar, né? Não pode entrar de salto alto. Essas duas eliminações aí servem de exemplo para isso, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like aqui para poder dar uma força aqui pro canal. E caso você não seja inscrito, já se inscrevam aqui no nosso canal, pessoal. Muito obrigado por tudo e a gente se vê aqui no próximo vídeo. Então, pessoal, até uma próxima!